Como ter uma vida próspera e abundante? Muitas pessoas esperam fórmulas e segredos inusitados, mas não, a vida é muito mais simples do que você pensa. Aí que tá a jogada, a vida é tão simples, muito mais simples do que você pensa, porque as coisas que você pensa, às vezes está te desviando do seu verdadeiro caminho, do teu propósito, da tua essência, da tua missão. Eu te pergunto, qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Qual é a sua verdadeira essência? Muitas pessoas não sabem responder esse tipo de pergunta porque nunca se fizeram. Por que nunca se fizeram? Porque existe um negócio chamado paradigmas, chamado crenças. O que é isso? Paradigmas, crenças, é tudo aquilo que você acha verdade para você. Vou dar um exemplo. Você acostumou, nada a ver com o que eu vou falar, mas só para você compreender. O que é paradigmas e crenças? São aqueles hábitos de práticas ou de pensamentos que você tenha tido como verdade. Então vamos lá. É, uma mulher vira e fala assim: homem não presta. É uma crença que ela tem. Mas como que ela pode ter certeza que todo homem não presta? Entendeu? Algo aconteceu com ela, que ela teve uma experiência ruim, e aquilo fez desencadear dela, na verdade encadear, porque virou um cadeado, trancou na mente dela, que todo homem não presta. E ela não consegue arranjar ninguém, quando arranja tudo, né, tudo não vale nada. Né? Então é uma experiência que ela teve. Então o que, que você precisa fazer? Eu quero ter uma vida próspera e abundante. Primeira coisa, você precisa entender, você precisa começar a aprender. Ouvir coisas boas. Aonde eu ouço coisas boas? Principalmente da palavra de Deus, da Bíblia, né? Paulo fala lá em Romanos, mais ou menos, não me recordo tal, ele fala uma frase assim: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente para que você conheça o que é bom e agradável para Deus, né? Uma frase mais ou menos assim. O que ele disse? Não vos conformeis com este mundo. O que é este mundo? Este mundo são ideias que vêm para nós através das redes sociais, televisão, novelas e tudo mais, que às vezes a gente acredita como verdade. E quando a gente acredita como verdade, a gente passa a viver e ter hábitos perante aquilo ali. Então, exemplo, hoje cada um fala uma coisa, o vegano fala uma coisa, o que come carne fala outra. Qual que tá certo? Qual que tá certo? Existem N estudos, até eu já pesquisei já, é fantástico a alimentação vegana, mas também a outra não tem nada demais. No final das contas, o meu fim, o seu fim, o nosso fim é o cemitério. Então é o seguinte, com o que você está feliz? Ah não, eu estou feliz comendo desse jeito. Fique em paz. Agora uma coisa eu falo para você. A área física é uma das áreas da nossa vida que ela tem que estar saudável. Então você tem que saber exatamente o que você come. Uma coisa eu daria dica, você pare de abrir mais pacotes e descasque mais. Esse aí, coma coisas da natureza. Mas eu não sou nutricionista, não tenho que ficar falando essas coisas. Estou falando de crenças. Cada um tem a sua. Cada um tem um pensamento, uma ideia como verdade. Mas uma coisa eu falo, a pessoa que ela tem o mindset, a mentalidade dela aberta, ela aprende mais coisas e tem crescimento. Por isso falou assim, renovai a vossa mente, para que você conheça o que é agradável. Renovai a vossa mente. Você precisa renovar a sua mente todos os dias. Que jeito? Modificando seus pensamentos. Pensamentos, eles transformam-se em crenças que se transformam em hábitos e você precisa modificar isso na sua vida. Exemplo, só para você ter uma base, eu não quero prolongar muito para você poder compreender rápido. Nós temos em média 70 mil pensamentos por dia e a ciência descobriu que 80% média são negativos. Então, você já sabe o resultado que você está tendo na sua vida perante seus pensamentos. Você não acha certo isso, aquela pessoa, aquele outro, não sei o que, agora todo mundo virou julgador de todo mundo. Até esse tempo atrás chegou, Marcos, ficou sabendo o que aconteceu? Eu falei, calma aí. É verdade? Você viu? Não, não viu. Eu falei, então não preciso nem falar, porque senão eu também vou querer julgar, eu vou querer falar. E nós temos que começar a nos julgar. Mas é mais doído falar a verdade. Jesus também falou, você quer se libertar? Então te direis a verdade e ela vos libertará. Mas eu preciso te dizer a verdade ela é dolorida. Você é responsável pelos seus resultados.
Não adianta colocar a culpa em ninguém. A culpa também é uma crença. Você acostumou a colocar a culpa em outro. Colocar a culpa no Estado, no governo, colocar a culpa no empregado, e colocar a culpa no empregador, colocar a culpa no vizinho, no pai, na mãe, porque eu sou assim, entendeu? Então isso fez com que essas crenças, elas dominem o quê? A sua vida, e você está tendo o resultado que você tem por causa disso. Marco, então tudo bem, como é que faz para mudar essas crenças? Vai lá, papel, caneta na mão, celular, marca esses 5 pontos. Eu vou falar rapidinho os 5 para você marcar e depois eu explicando cada um, beleza? O primeiro, conhecer e identificar que nós temos crenças. Outros falam bloqueios, outros falam travas, é tudo a mesma coisa no final das contas, beleza? Não importa o nome que você dá, importa saber que você tem uma visão de mundo que às vezes está errada. Pronto. Primeira coisa. Segundo, você descobrir a origem dessa crença. Já que você quer mudar, você tem que saber da onde que veio. Olha, a minha crença é falar que todo homem não presta. Da onde que veio essa crença? Estou dando exemplo. Existem N crenças, tá? Exemplo, eu tenho medo de subir no palco para falar. Por que que eu tenho medo de subir no palco para falar? Algo que desencadeou no seu passado. A experiência do seu passado fez com que você tivesse essa visão. Terceira, aceitar o que aconteceu, sentimento de gratidão, não tem outra maneira. Você precisa aceitar as coisas que aconteceram no seu passado para você ressignificar o seu presente e ter bons resultados no futuro. Não tem outra maneira a não ser esse. Então, o terceiro, você precisa aceitar. Depois eu vou falar rapidinho sobre os 5. O quarto, você precisa decidir. Você precisa dar um novo rumo na sua vida. Você precisa querer se transformar. Porque o querer não é poder, mas é sim. Você precisa querer e dar o primeiro passo, que é uma decisão, não tem outra escolha. E quinto, trocar a sua crença fraca por uma crença forte. É a mesma coisa de um vício. Todas as crenças, elas são viciantes. Elas viciam. Falar mal da vida dos outros, vicia. Ficar cuidando da vida dos outros, vicia. Para você ver. O próprio Jesus também nos ensinou que pare de olhar o cisco no olho do seu irmão e preste atenção na trave que está na tua testa. Preste atenção nos seus problemas e cuide da tua vida e pare de cuidar da vida dos outros. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você cresça também. Como eu desenvolvi a minha vida, hoje eu estou me lascando com o que os outros pensam. Por que eu falo assim? Porque eu tenho que focar em mim, na minha transformação, na minha evolução. E eu desejo que você tenha o mesmo. Não é que não é que eu quero que os outros se lasquem. Não, de jeito nenhum. Não é isso que eu quero. Eu quero que cada um cuide da sua vida e juntos nós daremos a mão para que ter um mundo melhor. É assim que funciona. Mas eu não posso cuidar do que você está fazendo, não posso julgar o que você está fazendo, porque quando eu perco tempo julgando o que você está fazendo, eu deixo de cuidar da minha vida, por isso que eu não tenho resultado. Beleza? Então, o quinto é trocar essas crenças fracas pela sorte. Então, vamos dar um exemplo, rapidão? Conhecer a crença. Exemplo, o homem não presta. Segundo, descobrir a origem, de onde que veio. A maioria das vezes são grandes experiências do passado, quando criança, do 0 aos 7 anos ainda. Às vezes o pai ou a mãe abandonou, ou rejeitou, ou você teve ali uma humilhação, ou você teve uma experiência muito negativa com algum rapaz, algum jovem novo, ou infelizmente um abuso sexual. Isso desencadeou em você uma experiência horrível. Ela deu um impacto muito forte emocional e fez com que você acreditasse nisso. Mas você não pode falar que todo homem não presta, ou ninguém pode falar, porque essa pessoa não experimentou todos os homens do mundo, então não tem como dizer. Eu estou dando exemplo de uma crença, mas nós temos N crenças. Exemplo, quando você tem medo de falar em público, na verdade não é medo de errar, você tem medo de pensar que as pessoas vão falar de você, mas ninguém tem que falar nada. Se você tiver coragem de falar e falar de uma vez, está falado. Entende? O que os outros acham na sua vida, deixa para os outros, foque em você. E existem algumas perguntinhas muito facetas para você entrar nessas crenças e descobrir de tudo que você pensa, o que é crença boa, o que é crença ruim. Exemplo, uma pergunta que é muito interessante. Você, a hora que você falou algo, você pensa assim, isso realmente é verdade? Quando que eu comecei a ter esse tipo de pensamento, essa crença, essa ideia? Tá? Quando que eu comecei a ter isso? Isso realmente me pertence? Tá? Como que seria se eu não tivesse esse tipo de pensamento? Será que minha vida seria melhor? Então, autoanálise é uma das ferramentas primordiais para você poder transformar a sua crença. Então, lembrando, nós temos 70 mil pensamentos por dia.
Quer virar uma chave? 80% são negativas. Para de observar a vida dos outros. Para de assistir televisão, coisas que não vai te produzir nada. Vou dar um exemplo. Eu vi uma foto na rede social esses dias. Tinha um homem deitado no sofá, uma televisão na frente, e ele gritando assim: crianças, vão deitar para vocês não assistirem essas porcarias. Mas ele mesmo estava se contaminando com aquilo. E aí eu pergunto, será que ele aprendendo aquela porcaria, ele não vai repassar? Ah, Marco, não vai. Eu duvido. A fruta não cai longe do pé. E olheis para a árvore, conhecereis os frutos. Você é aquilo que planta. Ó, o plantio, ele é extremamente opcional, mas a colheita é obrigatória. Então preste atenção nas coisas que você anda plantando para a sua vida, porque você vai colher tudo aquilo que você plantou. Mude as suas crenças, tenham pensamentos fortalecedores, crenças fortalecedoras e tenha muita prosperidade e abundância na sua vida. E até a próxima.